Você já sentiu que Deus chegou tarde demais na sua vida? Que quando ele resolveu agir, já não havia mais o que fazer? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos refletir sobre um dos momentos mais impactantes do Evangelho, e talvez você descubra que o atraso de Deus não é o fim, é o começo de algo maior. Antes de continuar, desacelere por um instante. Respire fundo, se possível, feche os olhos por alguns segundos. Quantas situações na sua vida parecem sem solução hoje? Problemas que já passaram do ponto, relações quebradas, sonhos que morreram. Agora, abra o coração. Porque a reflexão de hoje toca exatamente nesse lugar. Quando tudo parece perdido. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda poucos judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará, disse Marta. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde Jesus estava, quando o viu,
caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos aos cegos, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem não é só sobre um milagre. Ela é sobre tempo, sobre expectativa, sobre frustração. Na prática, é a mesma situação que você vive quando você ora e nada acontece. Você espera e a resposta não vem. Você acredita, mas tudo piora. Marta e Maria tinham fé, mas também tinham uma expectativa. Jesus precisava agir rápido. E aqui está o ponto crítico: elas confiavam em Jesus, mas ainda dentro do tempo delas. Se você quer continuar aprofundando reflexões como essa, já se inscreve no canal. Porque aqui a gente não só lê a Bíblia, a gente confronta a vida com ela. Agora vamos ser diretos. Quantas vezes você já pensou: se Deus tivesse feito algo antes, isso não teria acontecido? Talvez você nunca disse isso em voz alta, mas pensou. E aqui está o desconforto que você precisa encarar. Sua fé está condicionada ao tempo de Deus, ou ao seu. Porque enquanto você espera a solução, Deus pode estar preparando algo maior. Enquanto você pede alívio, Deus pode estar construindo transformação. Enquanto você quer evitar a dor, Deus pode estar usando a dor para revelar algo que você nunca veria sem ela. E isso gera uma tensão real. Você confia em Deus, ou apenas no que você acha que Ele deveria fazer? Agora preste atenção nesse detalhe, e não ignore isso. Jesus chega depois da morte. Não é atraso. É intenção. Se Ele tivesse chegado antes, teria curado. Mas ao chegar depois, Ele ressuscita. Isso muda completamente o nível do milagre. E mais profundo ainda. O versículo mais curto da Bíblia está aqui. Jesus chorou. Pensa nisso com seriedade. Ele sabia que iria ressuscitar Lázaro. Mesmo assim, ele chorou. Isso destrói 2 ideias erradas. Primeira, Deus não é indiferente à sua dor. Segunda, em saber o final não elimina o sofrimento do processo. Jesus não só resolve o problema. Ele entra na dor antes de resolvê-la. Agora o ponto que você provavelmente ignora. Antes do milagre, Jesus dá uma ordem: tirai a pedra. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas escolhe envolver pessoas.
Tem coisas na sua vida que Deus só vai agir depois que você fizer a sua parte. Você quer o milagre, mas não quer remover a pedra. E às vezes essa pedra é o orgulho, o pecado, o medo, a decisão que você está adiando. Você está esperando Deus agir, enquanto ignora o que Ele já mandou você fazer. Se hoje algo na sua vida parece morto, essa não é a última palavra. O mesmo Jesus que chamou Lázaro, continua chamando. Mas você precisa responder. Precisa confiar mesmo quando parece tarde demais. Precisa obedecer mesmo sem entender. E precisa acreditar que Deus não perdeu o controle e nem do tempo, nem da situação. Leve essa pergunta com você hoje. Qual é a pedra que você precisa remover para ver Deus agir? Se essa reflexão falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu escolho confiar, mesmo sem entender. E se quiser, deixe também seu pedido de oração. Porque ninguém caminha sozinho. Que hoje você tenha coragem, não apenas de esperar em Deus, mas de confiar no tempo dele.